Terceiro mês seguido de deflação e o IPCA já pode pedir música no Fantástico. São 3 meses em sequência onde o IPCA registra uma deflação no mês. Claro que no apanhado anual a gente ainda tem uma inflação, agora bem mais leve do que aquela que a gente estava acompanhando já há um bom tempo. E aí, como ficam os fundos imobiliários de recebíveis? Alguns deles já estão sofrendo com os seus rendimentos. Então fica aqui nesse vídeo, depois da vinheta, junto comigo, que a gente vai falar sobre eles, o que está acontecendo com a inflação, quem são esses fundos que mais sofreram e tirar algumas conclusões disso. Vamos lá! Maravilha! Eu sou Marcelo Fai, esse é o meu canal do YouTube, onde toda semana eu posto conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor, curta esse vídeo, ative a sinetinha para ser avisado sempre que eu postar coisa nova por aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever se você gostar desse conteúdo, porque aqui vai ter ainda muita coisa nessa linha desta qualidade. Então vamos lá, vamos falar sobre IPCA. Bem, em setembro agora, o IPCA marcou mais uma vez outra deflação. Olha só o que saiu agora recentemente na mídia, o resultado do último mês de setembro, agora do IPCA. Então o IPCA ficou em 0,29, menos 0,29 em setembro, registrando a terceira deflação seguida, algo que não acontecia há 24 anos. Então veja bem, isso é algo muito raro de acontecer. Guarda essa informação. Isso é muito raro de acontecer. A última vez que isso aconteceu foi há 24 anos atrás. A gente já vai tirar uma lição disso. Então não esquece disso. Olha só. E aí, o que acontece com a inflação anual agora, né? Então, a inflação acumulada a gente sempre mede nos últimos 12 meses. Ou seja, é como se ele fosse uma média, um somatório, né, dessas inflações mensais ao longo dos últimos 12 meses. A cada mês novo, entra um mês na conta, sai o último mês de lá. Então, esse valor acumulado de 12 meses, a cada mês ele vai mudando. Portanto, dessa última vez aqui, entra nessa conta um valor negativo de 0,29 e sai um valor de um ano atrás, que era naturalmente positivo. Isso traz o acumulado de 12 meses bem para baixo. A gente está falando de uma inflação de 7,1% ao ano. É uma inflação alta, sim, é uma inflação alta, mas já é bem menos preocupante do que aquela que a gente estava vivenciando, especialmente há 2, 3 meses atrás, antes de começar essa série de meses registrando deflações, certo? Bem, estamos falando de inflação, mas aqui a gente fala sobre fundos imobiliários. Então é o seguinte, o que isso aqui tem a ver com fundos imobiliários? Tem a ver que vários fundos imobiliários, especialmente aqueles de recebíveis, que podem ser mais atrelados ou a investimentos feitos em CDI, né? Ou em investimentos feitos em inflação. Títulos que pagam inflação mais juros. Então perceba, esses títulos, eles têm o seu rendimento, tem dois componentes. Um componente de juros e um outro componente de inflação. E aí que, se a inflação aqui é mais alta, o rendimento desse fundo, naturalmente, que é mais alto. Por quê? Porque um dos componentes do seu rendimento é justamente a inflação. Quando a inflação é mais baixa, esse rendimento é mais baixo. Quando no mês se registra uma deflação, aí, dependendo de como que o fundo faz a apuração lá do seu resultado, que vai gerar o rendimento distribuído para os cotistas, aí ele pode ter que
desses dois itens que compõem o rendimento que vai ser dele, a inflação ela é negativa. Se os juros for positivo e sobrepor o quanto a inflação foi negativa, então nesse mês ele gera um resultado positivo. Se os juros não for suficiente para sobrepor o tamanho da inflação que foi negativa, então ele pode não dar rendimento ou dar até inclusive um resultado negativo. Não significa que você vai ter que botar dinheiro no fundo. Não, nada disso. Mas naquele mês, eventualmente, pode acontecer de não haver distribuição de rendimentos. Até agora, não aconteceu. Mas já estamos vendo em alguns fundos imobiliários uma diminuição muito acentuada do nível de rendimento distribuído para os seus cotistas. O que tem acontecido e especialmente em 3 fundos, por assim dizer, que foram os que sofreram de forma mais dramática por enquanto, tá? Aqui eu tenho uma lista com quantos são? 10 ou 11? 11 fundos. 11 fundos imobiliários, todos eles de recebíveis, a maior parte, todos eles com uma grande participação de CRIs atrelados ao IPCA ou algum índice de inflação. Ou seja, são esses caras que estão, por assim dizer, no olho do furacão, que mais sofrerão com essa deflação que a gente está vendo ser registrada no último mês, no penúltimo e no antepenúltimo. Preciso dizer aqui também que esses mesmos fundos que hoje sofrem com a deflação foram extremamente beneficiados com a inflação muito alta que antecedeu essa fase, esses últimos 3 meses. Então não dá para dizer agora e concluir, nossa, então o fundo ele é ruim. Não, ele não é ruim, não tem nada disso aqui. A questão é que ele é atrelado à inflação, sim, para o bem e para o mal. Quando a inflação é alta, o fundo se dá bem, ele distribui um rendimento maior. Quando a inflação é baixa, por outro lado, bem, aí ele vai distribuir uma renda bem menor. E aí a gente vê aqui nos 3 primeiros dessa lista, o VECTS Juro Real, o Kinea Índice de Preços e o Kinea High Yield. São fundos que de julho para cá mostram uma diminuição nos seus rendimentos muito acentuada. Muito acentuado. O VECTS, aquele, chegou a cair quase 90% o rendimento dele, e os do Kinea, 77 e 71. Os do Kinea, especialmente, são fundos tidos como dos mais seguros, mais tradicionais, um dos, se não o maior fundo de recebível do mercado, se não me engano é o KNP. E olha o tamanho do tombo no rendimento agora. Vai. Fundo esse aí não presta, então? Não, não é nada disso, nada disso. Lembra que eu disse, ele é atrelado à inflação para o bem e para o mal. Tem um outro ponto aqui, que é como que eles fazem a apuração do seu resultado. Tá? Esses fundos, especialmente os que estão no topo dessa lista aqui, notadamente os do Kinea, fazem essa apuração de resultado pelo método contábil, tá? Quer dizer o quê? Quanto que deu a inflação no mês passado? Menos 0,29. Beleza, então esse é o resultado do mês, mais os juros que foi recebido. Os juros foi de, sei lá, estou supondo aqui, só pela didática, mais 0,29. Bem, então menos 0,29 mais 0,29 dá igual a 0. Bom, então esse é o resultado do fundo. Independente de se foi isso de fato que o fundo recebeu no caixa dele. Talvez o impacto no caixa dele seja bem diferente dessa apuração contábil, que é ver o quanto que foi a inflação do mês, mais os juros do mês e ter que pagar aquilo ali. Fundos que fazem uma apuração diferente pelo método de caixa, apuração por caixa, e não por, desculpa, quando eu falei contábil aqui, eu estava querendo me referir à competência. Tá? Competência. Quem faz a apuração pelo método de caixa, tá? Só computa o que de fato entra no caixa do fundo. E aí, esse impacto de uma deflação não é tão automático.
não é tão linear assim. De modo que o fundo que faz a apuração do seu resultado por caixa, ele no passado não se beneficiou tanto de uma inflação mais alta. Assim como agora, ele também não sofre tanto com uma inflação mais baixa ou com uma deflação. Por quê? Porque ele só vai distribuir o resultado que de fato entrar no caixa. E aí leva um tempo para essa inflação mais alta ou essa deflação se materializar no caixa do fundo. Quem vai pelo método de competência, que eu anteriormente no vídeo aqui chamei de contábil, mesma coisa, mas o termo correto é competência, esse é mais automático. Independente do que entrou e saiu no caixa, qual foi a inflação do mês e quanto de juros deveria ter sido recebido no mês. Ah, deu X menos Y, isso aí valor é positivo, então temos um resultado para distribuir. Não, deu X menos Y, esse valor é negativo, então demos prejuízo no mês, ou deu zero, não temos nada para distribuir. Por isso que esses fundos aqui, que são atrelados à inflação e que fazem a sua apuração pelo método de competência, eles estão sofrendo muito agora. E aí o que acontece? A maioria dos cotistas, vendo que o rendimento caiu bastante, e muitas vezes ouvindo um burburinho do mercado, porque isso aqui já era previsto, a deflação era prevista. E tendo uma deflação, a gente sabia que alguns fundos, especialmente esses, teriam um impacto maior na distribuição dos seus rendimentos. Então esse burburinho começou já há um tempo atrás. E aí muito investidor desavisado, achando que, nossa, o rendimento vai ser muito baixo, ou quando finalmente viu esse rendimento baixo, se desesperou ou começou a achar que o fundo, então, esse fundo não é bom, então esse fundo não presta. E começou a vender suas cotas, pressionando os preços para baixo. Vários desses fundos, vários deles, eu não vou dizer quais exatamente, mas vários desses fundos, estão hoje muito baratos. Por causa disso. Porque tem muita gente que viu esse rendimento cair, se desesperou e começou a vender. E aí lembra que eu disse para guardar aquela informação de que essa deflação de 3 meses seguidos, a última vez que isso aconteceu foi há 24 anos atrás? Pois é. Veja bem. 3 meses de deflação. Acontece isso aqui com o rendimento. Tá. E aí você vai vender esses fundos a qualquer preço? Porque o rendimento caiu agora? Ora, isso não é uma coisa comum de acontecer? Historicamente, isso aconteceu da última vez há 24 anos atrás? Quer dizer, da última vez que aconteceu, passou 24 anos sem acontecer de novo? Por que você venderia esse fundo agora tão barato? Justamente num momento tão raro, tão extraordinário, que tende a não perdurar, que tende a demorar muito para acontecer de novo. Como se você perpetuasse uma situação que é temporária e provavelmente vai passar rápido. Você perpetua essa situação e projeta ela para frente como se fosse ser sempre assim. Como se o rendimento dos fundos fossem ser sempre ruins daqui para frente ou baixos. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas tem muita gente que está fazendo isso. Pessoal desavisado, que talvez não saiba muito bem o que está fazendo, ou que simplesmente não se dê conta que, cara, isso aqui não vai durar. Não vai ser assim para sempre. Assim como aquela inflação altíssima que a gente estava vivendo há meses atrás, também não era algo que a gente devesse perpetuar, acreditar que fosse ser alta para sempre. Não seria alta para sempre. Da mesma forma que aquela inflação alta não vai durar para sempre, e de fato se mostrou, não durou para sempre. Essa deflação também não vai ser para sempre. Então, da mesma maneira que agora não vale a pena vender esses fundos a qualquer preço, muito pelo contrário, vários deles estão dando oportunidades claras de compra porque estão baratos. Ah, mas está pagando pouco rendimento. Porra, eu estou há 5 minutos aqui te dizendo que isso é temporário, que isso não deve acontecer de novo tão cedo. A oportunidade não aparece de graça, não é quando está tudo bem, quando a inflação está altíssima, quando está todo mundo eufórico com o fundo. Não, não é nessa hora que o preço cai. Não é nessa hora que o preço fica barato. O preço fica barato quando paira alguma dúvida ou quando acontece algo extraordinário
que mexe com os brios dos investidores e aí alguns começam a vender, pressionam o preço para baixo, pum, tá lá, ele fica barato. Então não tá barato por acaso, mas tenha em mente que isso não vai durar. Isso não vai durar. E os preços de vários deles, nos patamares atuais, não fazem sentido. Essa queda é grande, ela é acentuada, incomoda quem estava acostumado a receber um rendimento alto. Claro que incomoda, é lógico que incomoda, não vamos ser hipócritas que incomoda sim. Mas, convenhamos, que não vai durar para sempre. Certo? Bem, a inflação até está durando, a deflação, desculpa, está até durando mais do que muitos especialistas previam. Eu mesmo não imaginava que chegaria aí no terceiro mês. Imaginava que em 2 meses logo a gente voltaria a ter alguma inflação baixinha e tal, controlada. Mas está aí, a deflação no terceiro mês. Acontece. É uma situação muito rara. Tá? Não perpetue isso. Não venda essas cotas nesses preços. Pelo contrário, se você tem a cabeça no lugar, considere um investimento nesses fundos se eles estiverem baratos, se você achar que eles estiverem baratos. Certo? Bueno, gente, então é isso. O que eu tinha para falar com você sobre inflação e fundos de recebíveis era isso dessa vez. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Eu vou colocar 2 sugestões de vídeos aqui do lado para você e eu te vejo num próximo vídeo por aqui.